Deixa eu compartilhar aqui. Cadê? Doutor Mohamed, quiser fazer as vezes da casa, apresentar a doutora Boa. Priscila. Primeiro eu gostaria de agradecer a Priscila, né? A Priscila está com a gente há vários anos lá em Itapevi, nossa coloproctologista de mão cheia, responsável por ensinar a arte da proctologia para os nossos residentes. É um prazer imenso ter você aqui com a gente, Pri. Sempre parceira, sempre se dispondo a vir dar aula aqui para a gente. Perto aí de ganhar neném, né, Pri? Tá em contagem regressiva, né? Já amanhã, É, 28 semanas já. então, contagem regressiva. É um prazer imenso. Obrigado, Pri. Fica à vontade. A sala é toda sua. Bom, muito obrigada mais uma vez pelo convite. É, já tem vários anos, eu fiquei tentando lembrar que quantos, mas eu acho que desde Melhor nem 2016, falar, né? É isso aí. por aí, né? Por aí mesmo. E é uma honra, e obviamente que eu aprendo muito estando lá e passando isso para os residentes também, né? E eu acho uma delícia quando tem residente que acaba fazendo proctologia, né? Que teve agora recente. Teve. E Você entrou levou, na. né? Você puxou, né? Dá uma puxadinha de leve. Teve. Mas eu gosto muito e a troca é muito interessante, é sempre muito importante. Então eu agradeço muito por estar lá até hoje e pelo convite para as aulas. Então, É um vamos lá. prazer. Então, eu sou Priscila Rebouças, eu sou coloproctologista pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Eu sou titular da sociedade também, faço parte do serviço lá de Itapevi. E vamos falar hoje de diverticulite aguda. Mas antes, vamos definir alguns conceitos, né? Que aquela história do que o óbvio precisa ser dito e precisa ficar claro. E aí tem muitas coisas óbvias dentro dos divertículos e da diverticulite que são mito e que acabam sendo reproduzidos inúmeras vezes pela classe médica, e isso cada vez que a gente reforça essas questões, né, os conceitos, a fisiopatologia, fica melhor para a gente entender de fato o que que acontece, o que que é mito, o que que não é, e para passar isso para os pacientes também, quebrar esses mitos, né? A proctologia é cheia dessas questões, então quanto mais a gente informa de maneira responsável e com conhecimento, melhor. Então, o divertículo, ele é uma saculação na parede do cólon. Tem dois tipos, tem os adquiridos, que são falsos ou de propulsão, que são compostos só por mucosa e submucosa, e que são os mais frequentes. E os congênitos, ou os verdadeiros, que eles também têm a presença da camada muscular. E esses são mais comumente presentes nas doenças do colágeno ou na doença renal policística. Então, os mais comuns que a gente vê, né, frequentemente se desenvolver ao longo da vida dos pacientes são os adquiridos. A diverticulose, por sua vez, é a presença dos divertículos, que é a diverticulose ou a doença diverticular do cólon, que é a presença, é única e exclusivamente a presença dos divertículos. E é importante a gente ver esse percentual que está aí já, né? Então, a presença dos divertículos, ela é dividida nos pacientes que são completamente assintomáticos, que é entre 70% e 80% dos casos, e os pacientes sintomáticos, que aí a gente chama de doença diverticular. Dentro da doença diverticular, que aí vamos lá, né? Afunilando, que é 20% apenas, né, de todo mundo que tem divertículo, 20% vai ter a doença diverticular. Esse grupo ainda se divide em os pacientes que têm sangramento diverticular, os pacientes que têm diverticulite aguda, a colite segmentar associada ao divertículo ou colite diverticular, que é a inflamação da mucosa entre os divertículos, e é aquele paciente que tem é,
cólica persistente, não é uma coisa incapacitante, mas é ali persistente, incomoda o paciente, porque ele procura o serviço médico por conta disso. Às vezes gera uma confusão do diagnóstico, porque aí investiga milhões de outras questões e vai passando despercebido. E tem a doença diverticular sintomática não complicada, que também é uma dor abdominal persistente, mas é muito mais sutil e esse quadro é mais raro. Dentro dessa doença diverticular, que são essas 4 vertentes aí, a gente vai focar na diverticulite aguda, ou seja, é 5% de todo o grupo que a gente já viu até agora. Então, pela história natural, é mais ou menos isso aí, é um funil. Então, tem a diverticulose lá em cima, aí tem os sintomáticos, dentro dos sintomáticos, que são mais ou menos 20%, né? Os que vão ter a diverticulite aguda, que é mais ou menos 5%, e desses ainda se divide entre a diverticulite aguda simples e a complicada. E aí, no final das contas, lá na pontinha do funil, a gente vai ver que apenas 1% de todos os casos é que vão precisar, no final das contas, de tratamento cirúrgico. Então, a maioria das vezes, a gente vai identificar, a gente vai informar o paciente, e aí quando tem sintoma, a gente vai afunilando, afunilando, mas raramente, apesar da gente ter o viés, né, de sermos cirurgiões e trabalharmos em pronto-socorro, é só 1% desses casos que acaba indo para cirurgia. Então, a epidemiologia da diverticulite, né, são aqueles pacientes que estão relacionados, são os quadros, né? O grupo de pacientes é aquele que está relacionado com a idade de fato. Porque, como eu falei, a maioria deles são os adquiridos eles evoluem com a idade, por conta da fisiopatologia, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, mais de 60% dos pacientes vão ter a partir dos 60 anos de idade. Tem relação com a alimentação, então, nos países ocidentais e industrializados, é bem mais predominante, então 45% mais ou menos, sendo que desses, 95% é no sigmoide. E aí também, já já, a gente vai ver o porquê disso aí. Pela divisão entre os sexos, né? É comum tanto em homens quanto em mulheres, a diferença é que nos homens vai evoluir muito mais com fístula e com sangramento, e nas mulheres com perfuração, a doença crônica, ou com estenose e fístula. Então, a fisiopatologia, e aí é onde já explica muitas coisas, muitas. Então, a fisiopatologia está relacionada com a motilidade intestinal. Então, é a contração segmentar do cólon exacerbada. Então, aquela hipercontratilidade, principalmente pela lei de Laplace, nas regiões com menor raio. Então, são as regiões mais estreitas, ou seja, no sigmoide. Então, nessa região, quando tem uma maior pressão, vai fazer uma maior distribuição dessa pressão para os divertículos, como a gente vê aqui, que é, nesses casos, compostos apenas por mucosa e submucosa, vamos lembrar disso, né? Então, os vasos, eles são muito fininhos nessa região, e essa pressão aumentada aqui vai distribuir para essa camadinha, que aí vai fazer esse aumento de pressão aqui, que evolui com a necrose da parede e a microperfuração. Então, essa é a fisiopatologia. Então, daí a gente já entende por quê que com a idade é mais frequente, porque ao longo da vida isso vai acontecendo, essa pressão, né? Principalmente nessas regiões, que são as regiões de maior fraqueza da parede, porque é onde passam, né, perpendicularmente aí a camada muscular, os vasos, que vão até a mucosa e submucosa, que é a vasa reta. Então, nessa região onde tem uma fraqueza da musculatura para passagem do vaso, é onde vai herniar. Então, nada mais é do que uma hérnia, tá? É uma hérnia da parede do colo. E essa hérnia é na região, na tênia antimesentérica. Então, a gente vai ver isso nas tênias antimesentéricas. Então, vamos às explicações baseadas na fisiopatologia. Por que que é mais frequente com a idade? Porque esse movimento ele vai acontecendo ao longo da vida. Então, ao longo da vida, com os movimentos peristálticos, principalmente nos pacientes mais constipados, ou seja,
de alimentação mais industrializada, mais ocidentalizada, isso vai acontecendo com mais intensidade. São pacientes que têm uma alimentação mais pobre em fibra, ou seja, mais rica em processados e ultraprocessados, o que favorece a formação de fezes mais endurecidas, um movimento intestinal mais exacerbado por conta dessa necessidade de fazer esse esforço maior por conta das fezes endurecidas, tem um estado inflamatório geral maior, né? São, a maioria das vezes, pacientes obesos. Que mais? Tem o tabagismo relacionado a isso, a gente já está indo lá para os fatores de risco, né, que já estão aqui. Ó. Então, dieta pobre em fibra, que aí aumenta a necessidade dessa hipercontratilidade intestinal. O sedentarismo, que também favorece a diminuição do trânsito, do tempo de trânsito colônico, e por isso aumenta as pressões de segmentação. Então, quanto mais lento o movimento intestinal, mais tempo as fezes vão ficar em contato com a parede do cólon e mais água vai ser reabsorvida, ou seja, as fezes vão tender a ficar mais ressecadas. E para que elas se movimentem dentro do intestino, principalmente lá no sigmoide, né, na porção de menor calibre, vai precisar de uma força maior. Então, nessa região, a gente vai tender a ter uma pressão maior, principalmente passada para esses divertículos. Sobrepeso e obesidade, então tem essa inflamação sistêmica, o tabagismo, que já dificulta, né, essa microvascularização, então já facilita as áreas de necrose ali daquela região do divertículo que está sob pressão. Uso de remédios, né, alguns medicamentos anti-inflamatórios, corticoides, opioides, que também estão aqui, ó, nesse mesmo mecanismo de redução do tempo de trânsito e aumento dessas pressões. Então, os opioides, eles lentificam o movimento intestinal. E isso tudo aqui acaba aumentando a pressão dentro desse saquinho, né, dentro desse saquinho, que aí vai fazer essas áreas de necrose e as microperforações. E aí, o que tudo isso que eu expliquei até agora tem a ver com o consumo de sementes, grãos e milho? Nada. Então, isso é completamente mito. Na verdade, tem a ver de forma contrária, né? Porque se a gente está falando que uma dieta pobre em fibras piora, né? É um fator de risco. O consumo de sementes, grãos e milho é uma dieta rica em fibras. Então, favorece um melhor funcionamento intestinal, uma melhor qualidade das fezes, um melhor movimento intestinal, uma menor pressão dentro do intestino e, principalmente, uma melhor composição da microbiota intestinal, que mantém uma barreira intestinal, uma mucosa intestinal saudável. Então, e diminui essa atividade inflamatória sistêmica aqui pela diminuição do estímulo ao sistema imunológico intestinal. Então, o consumo de sementes, grãos e milho, na verdade, é um fator protetor e não um fator de risco. Então, por favor, a partir de hoje, disseminem a informação correta para os pacientes, para eles não chegarem no consultório dizendo que estão catando a semente do morango, como eu já ouvi algumas vezes. Então, nada de estimular esse mito. Então, a diverticulite, propriamente, ela pode ser um quadro agudo ou crônico, e também está dividida entre não complicada e complicada. A não complicada, como a gente viu lá naquele funil, é 85% dos casos, a complicada apenas 15%. E a prevalência da diverticulite, de um modo geral, como a gente também viu lá naquele funil, é de cerca de 5%. Tem uma incidência crescente, a média de idade é em torno de 63 anos, predomínio no colo esquerdo, principalmente no sigmoide, como a gente acabou de ver, e a fisiopatologia também, como a gente acabou de ver, aumento da pressão intraluminal, estímulo à inflamação e à necrose focal e micro ou macro perfurações. O quadro clínico é aquele famoso apendicite à esquerda, né? Então, é uma dor linfocílica esquerda progressiva, febre, hiporexia. Pode ter essa alteração do funcionamento intestinal com constipação ou diarreia, normalmente uma diarreia paradoxal, náuseas e vômitos. Disúria e urgência miccional são bem comuns pela proximidade ali do sigmoide na bexiga, então faz um pouco de hiperreatividade da bexiga de forma reflexa.
E de forma crônica, quando a gente vai ter lá as fístulas, né, vai ter pneumatúria, fecalúria, saída de fezes pela vagina, às vezes essa irritação, essa fístula um pouco mais baixa, é colo vaginal, então também dá esse tipo de repercussão. No exame físico, vai ter dor à palpação, plastrão à esquerda e pode ter descompressão positiva. O diagnóstico é extremamente importante a avaliação do paciente, o quadro clínico, né, como a gente viu até agora, a história, o exame físico, um hemograma e uma urina 1. Né? Esse é o básico do básico. O raio-x de abdômen para afastar pneumo peritônio. Mas o ponto crucial aí é a tomografia, né? Hoje em dia, acaba que na prática a gente vê que parte muito mais para a tomografia do que para o raio-x, mas se a gente tem um paciente muito grave, com uma descompressão, e precisa fazer uma definição mais rápida, enfim, é o raio-x para afastar pneumo peritônio. A tomografia ela é extremamente importante, tá? Porque ela vai, além de classificar entre não complicado e complicado, nos quadros de complicada, ela ainda define a classificação de Hinchey. E tudo isso vai direcionar o tratamento, que é o mais importante. Então, a gente vai definir a gravidade do paciente, de acordo com essa classificação entre não complicada, complicada e dentro da complicada, a classificação de Hinchey. E, a partir daí, determinar qual é o melhor tipo de tratamento para aquele paciente. É absolutamente contraindicada a colonoscopia ou enema. Parece óbvio, mas na prática a gente também vê que algumas vezes acabam fazendo colonoscopia nesses pacientes e é bem absurdo, né? Então, obviamente, vai acabar aumentando a pressão e aí pode destamponar uma diverticulite não complicada, tornando ela complicada, tá? Pelo aumento ainda mais da pressão dentro do intestino. A necessidade da realização da tomografia tem um nível de evidência elevado, tá? Um B. Então, é extremamente importante de fato. A diverticulite não complicada, então é aquela que tem um espessamento, normalmente no sigmoide, sem evidência de perfuração, não tem coleção, ela é autolimitada e confinada à parede. Então, é bem localizada e sem nenhum indício ou vestígio de perfuração. Apesar da gente saber que na fisiopatologia tem as microperfurações, mas nesses pacientes a gente não vai ter aquele pneumoperitônio retido, nos sinais de pneumonia, não vai ter nada disso. Então é aquela área de espessamento apenas. Ela é passível de tratamento ambulatorial até a página 2, que é quando o paciente tem que se encaixar em todos esses critérios que estão aqui. Então, quando o paciente ele tem acesso ao centro de saúde para reavaliação, adesão ao tratamento, então ele compreende a importância, você sente que ele vai realmente fazer o tratamento de forma adequada, ele tem um nível de cognição que faz você entender que ele entendeu a importância e vai seguir. Dor abdominal leve a moderada, febre baixa, tolera antibiótico oral, não tem comorbidades nem imunossupressão e tem até 70 anos. Quando a gente olha assim, né, um panorama geral daquele paciente lá que a gente viu, que é a média de 63 anos. Hoje em dia, sem comorbidade é difícil, né? Então, a gente já fica com um quadro mais limitado aí para poder garantir esse tratamento ambulatorial com segurança. Mas esses são os critérios que a gente deve seguir. O tratamento clínico, ele tem um sucesso de 70 a 100%, tá? Então, é bem alto o sucesso do tratamento clínico. É basicamente esses dois pontos aí do tratamento, então esses dois braços, antibiótico terapia por 7 a 10 dias, que aí o mais comum que a gente vê é o cipriometro mesmo, mas pode ser o amoxiclavulonato ou sulfametoxazol trimetoprima, e repouso intestinal. Então, o repouso intestinal ele consiste numa orientação de dieta líquida por 2 a 3 dias, nos 2 a 3 primeiros dias, evoluindo para uma dieta pastosa até completar uma semana. Então, nesses primeiros 7 dias, o paciente faz uma dieta de repouso intestinal, ou seja, uma dieta de alta absorção.
Então, pouca coisa deve chegar até o intestino, para que o intestino evite essas contrações exacerbadas e consiga repousar de fato e recuperar aquela região que estava ali sob pressão. A reavaliação desse paciente deve ser feita a cada 2, 3 dias, e semanal até a resolução completa, tá? E a colonoscopia deve ser indicada em 6 a 8 semanas. Porém, se esse paciente tem uma colonoscopia recente, e recente normalmente é ali de 2 a 3 anos, até 5, vai, até 5 anos antes daquele episódio, ele não precisa repetir, tá? Então, isso é bem importante, porque aí chega o paciente, doutor, eu acabei de ter uma crise de diverticulite, aí me disseram que eu tinha que fazer uma colono. Mas você já fez alguma? Sim, fiz, tem 6 meses que eu fiz uma colono. Então não precisa fazer outra. Por quê? Por que que não precisa? E aí vamos entender o porquê, para a gente não ficar só seguindo essa coisa de colonoscopia de 6 a 8 semanas. Então vamos lá, faz aqui e vai, né? Então, por que que não precisa necessariamente para todas as pessoas? A gente pede a colonoscopia em 6 a 8 semanas para ter certeza que aquilo foi uma diverticulite e não um tumor mimetizando um quadro de diverticulite. Então, se o paciente ele tem uma colonoscopia de 1, 2 anos atrás e não tinha nada nessa colonoscopia, ele não precisa repetir, porque a gente sabe que em 1, 2 anos não vai surgir um tumor capaz de mimetizar um quadro de diverticulite. Então, o objetivo dessa colonoscopia é esse. Então, se o paciente tem uma colonoscopia recente, que você está vendo, está ali, estava tudo bem, só tinha divertículo mesmo, está tudo bem, não precisa repetir, tá? E quando que a gente parte para o tratamento hospitalar, né, nesses pacientes? A gente viu que ali 70, 100% resolve bem, mas e esses 30%? Né? Esses 30% são os pacientes que a gente vai que vai falhar o tratamento, ou seja, que não vai ter uma resposta adequada, que não vai evoluir bem em 2 dias de avaliação, em 48 horas de antibiótico. A gente vai repetir o exame de imagem para reclassificar esse paciente e vai partir para o tratamento hospitalar. Então, a gente vai subir um degrau do tratamento. Ainda dentro da não complicada, quando que a gente indica a cirurgia eletiva, né? Antigamente era depois de 5 episódios, tem que fazer a colectomia, enfim, hoje não é mais isso, tá? Já tem um tempo que não tem mais essa indicação pelo número de crises, pelo número de episódios. A gente vai ter essa indicação para depois do primeiro episódio, se o paciente foi imunossuprimido, pelo risco grande dele ter uma diverticulite complicada e muito grave num segundo episódio. Então, a gente não corre o risco dele passar por um segundo episódio, a gente já indica cirurgia eletiva nesses pacientes e uma decisão individualizada. Então, é um paciente que mora na roça, muito distante de um centro de saúde, que se por acaso ele tiver de novo, ele não vai conseguir chegar a tempo, ou se ele chegar num postinho, daí que ele seja transferido até um hospital, pode ser que não dê tempo. Então, assim, situações mais específicas a gente acaba tendo essa indicação de cirurgia eletiva. Não tem mais aquela regra de um número X de episódios e a partir daí a gente tem a indicação. Porque a gente foi vendo que não necessariamente o paciente que tem um episódio, ele vai ter 5, ou ele vai ter outro. Pode ser que ele nunca mais tenha nada. E aí você está submetendo o paciente a uma cirurgia grande. Normalmente esses pacientes, eles têm divertículo no colo inteiro. Então, você vai fazer uma retossigmoidectomia e quem vai garantir que o divertículo lá do colo direito não pode complicar um belo dia e você ter que ampliar essa cirurgia. Então, pela incerteza desses episódios, a gente acaba não indicando mais como era antes. A recorrência é isso, é de 20 a 40%. Então, é uma variação muito grande e pode ser que ele esteja aí dentro dos 60% que nunca vai ter nada. Então, o risco-benefício não compensa. Vai variar muito com a história familiar e a extensão do acometimento da primeira lesão, então, do primeiro episódio. Então, se for mais do que 5 centímetros de extensão, ele tem uma chance maior de recorrência. Como que faz a prevenção?
Então, prevenindo todos aqueles fatores de risco que a gente falou e entendeu agora há pouco. Então, são basicamente alimentação e hábitos de vida. Tudo que favoreça uma menor pressão dentro do intestino, principalmente no sigmoide, diminuindo então essa pressão que é distribuída para o divertículo. Então é assim que a gente previne os episódios de diverticulite. E as diverticulites complicadas, né? Elas têm um processo inflamatório extenso, podem ter abscesso, perfuração, podem evoluir com obstrução e com fístula, né, nos quadros mais crônicos. E aí entra a classificação de Rinchey tão famosa, né? A Rinchey 1, que é aquele abscesso pericólico, tá ali, abscesso localizado, pequenininho. A Rinchey 2, que é aquela peritonite localizada. A Rinchey 3, peritonite purulenta, mas generalizada. E a 4, que é a peritonite generalizada fecal. Esses pacientes com abscesso localizado, são entre 16% e 40% dos quadros de diverticulite complicada, né? Isso a gente já consegue identificar no diagnóstico inicial, então o paciente abre um quadro já com uma dor mais intensa, e aí você faz lá a tomografia e vê que tem um abscesso localizado, ou ele evolui daquela não complicada para uma complicada com abscesso. Então é aquele paciente que está ali na não complicada, mas em 24, 48 horas ele não evoluiu bem, se repete o exame de imagem e aí agora ele tem um abscesso. O tratamento para esses quadros tem uma boa resposta em 80% dos quadros, sempre vai precisar de antibiótico, né? Obviamente. E às vezes eles podem precisar de uma drenagem guiada por tomografia, o que é menos invasivo e tem uma resposta também muito boa. Essa drenagem guiada, ela está indicada para abscessos maiores do que 4 centímetros, menores do que isso, o antibiótico puramente já resolve. Para aqueles pacientes que têm ausência de resposta ou piora, naquele tratamento clínico inicial, como eu falei, eles vão repetir o exame de imagem e aí a gente vai ter um abscesso localizado. E quando que a gente pode retirar esse dreno? A gente retira se a drenagem for menor do que 10 ml em 24 horas. Então, quer dizer que o paciente está respondendo bem, que o abscesso foi resolvido com a drenagem com antibiótico e a gente tem essa segurança de retirar o dreno. Quando que vai para o tratamento cirúrgico? Quando a gente falha nesse não cirúrgico depois de 24, 48 horas. Sempre essa reavaliação. Ou quando o paciente progride para peritonite, ou nos casos em que esse abscesso ele não é passível de punção guiada por tomografia. Então, tá ali no meio das alças de Delgado, você não vai conseguir puncionar, não vai resolver com antibiótico, que é um abscesso maior do que 4 centímetros, vai precisar de cirurgia, não vai ter jeito. Ou quando ele progride para peritonite, isso pode acontecer assim. Então, sempre ficar de olho nesses pacientes, porque é destamponar essa regiãozinha e aí vazar pus, vazar fezes para dentro da cavidade, ele evolui para um 23, 4 em questão de minutos. Que é essa perfuração com peritonite. Ela é rara, mas tem uma mortalidade muito elevada, de 30% a 35%. São esses pacientes com peritonite purulenta ou fecal, 23 ou 4. Eles têm um quadro inicial ou essa exacerbação abrupta que eu acabei de falar. O diagnóstico é clínico, é um paciente grave, que tem uma peritonite mesmo franca. Se você tiver tempo de fazer um exame de imagem, um raio-x de abdômen agudo, pode ver o pneu peritônio, como a gente vê aqui, né? Que é bem claro. Ou uma tomografia, que vai ver a peritonite difusa e o pneu peritônio livre na cavidade. A perfuração com peritonite, o tratamento é cirúrgico de urgência, ponto. Né? Não tem o que discutir. A cirurgia é que aí é discutível. Entra nessa primeira indicação aqui, ó, com a nível de evidência 1B, essa abordagem, né? A colectomia, ou seja, a reto-sigmoidectomia com anastomose primária e uma ilha ou uma colostomia de proteção, para você fazer posteriormente apenas um fechamento do estômago. Esse é o melhor dos panoramas, né? Então, a reto-sigmoidectomia, né, com a anastomose e a colostomia de proteção. Que aí, no segundo tempo,
faz a reversão da colostomia. Melhor dos panoramas. Fugir do Hartmann. E aí a segunda opção, né? Que aí faz a sigmoidectomia Hartmann, colostomia terminal, retal fechado. Num segundo momento, reconstrução de trânsito. A perfuração sem peritonite é aquela das microperfurações, né? Que a gente estava falando. Então, tem aquele pneu peritônio retido, um pneu peritônio pequeno, bloqueado. Tá? A microperfuração, ela faz parte da fisiopatologia, tá? Então, nesses pacientes, a gente consegue fazer tratamento clínico se o paciente estiver estável, então, antibiótico e repouso intestinal, mas mais atenção ainda a esse paciente para a falha do tratamento clínico e talvez a necessidade de tratamento cirúrgico em algum momento. Reavaliação sempre a cada 2, no máximo 3 dias. Se a ausência de resposta ou piora do quadro clínico, tratamento cirúrgico. Os pacientes complicados, mas mais crônicos, então que tem estenose ou obstrução, são raros. A importância é afastar essas outras causas, como eu falei lá naquela questão da necessidade da colonoscopia. Então, afastar um tumor que está mimetizando um quadro de diverticulite aguda. E as fístulas são ali 2%, então é a raridade da raridade, mas aquela raridade que acontece. E aí a mais comum é a colovesical. Então, como eu falei lá nos sintomas, né? Então, o paciente ele pode ter disúria, ele pode ter um desconforto ali, então essa proximidade, o cólon deita sobre a bexiga, então essa daqui é a mais fácil de acontecer, né? Depois a colo vaginal, quando é um pouquinho mais para baixo, e a colo cutânea que é mais rara. A suspeita é clínica, então o paciente ele tem quadro clínico, né? Fezes na urina, gases na urina ou pela vagina, desconforto relacionado a essa questão urinária ou vaginal. E na tomografia, a gente vai ter o arzinho aqui dentro da bexiga, ou no enema, vai ter o contraste dentro da bexiga. Então, o tratamento cirúrgico ele vai estar indicado, né, no quadro agudo, quando falha do tratamento clínico ou perfuração hídrica ou peritonite, 23 ou 4, que aí é imperativo e logo de cara, né? E nos quadros crônicos, quando episódios recidivantes naqueles pacientes específicos, né? Ou pacientes de alto risco, como imunodeprimidos, ou os pacientes com doença renal policística ou crônica dominante e submetidos ao transplante, que são os pacientes que têm os divertículos verdadeiros, né? E estão imunossuprimidos. Era mais ou menos isso. Espero que tenha ficado claro. Se tiverem dúvidas. Sensacional, Pri. E você sabe que dúvida é o que a gente mais tem aqui, né? Eu ia até eu ia te ligar esses dias, porque nós tivemos um caso interessante que a gente resolveu hoje. Eu vou até discutir com você aqui. Mas vou abrir para perguntas, vou abrir para perguntas. Pessoal, aproveitem a Priscila, hein? Aproveitem essa aula. Muita coisa para discutir. Vou Você até sabe que pedir nós. desculpa pela a dispneia da gestante. Vai Darcel, falar. tá aí? Ô, Pri, nós tivemos um caso essa semana lá em Itapevi, um paciente jovem, obeso, com uma diverticulite rinite 1, que a gente tratou com antibiótico, e aí eu pedi para repetir. Ele tinha uma dor nas costas que não melhorava, o PCR ainda mantido alto, mas estava bem clinicamente. Eu pedi para repetir a tomo mostrou que a coleção estava ali, igualzinha. E aí você sabe, né? A gente não tem exame de imagem ali para poder puncionar, né? Fazer a punção guiada, né? E aí hoje a gente pediu, a Cirzão estava lá hoje, né? Nós pedimos para fazer uma vídeo e drenar por vídeo. Vocês têm feito isso também? Essa era a minha pergunta também. Eu ia perguntar isso também. Talvez não dá mas num quadro mais complexo, né? A videolaparoscopia, porque a gente sabe que a laparotomia num paciente desses, né, é uma tragédia, a deiscência depois, Vai acabar no Hartmann, né? Hartmann, Eles não assim, gostam, eles não gostam, os não gosto. proctologistas.
Bom, eu acho que é uma opção, assim, porque tem a evidência de que quanto menos invasivo, melhor. Se o paciente ainda tinha sintoma e ainda tinha o abscesso precisava ser resolvido, fato. Se não estava aumentando, provavelmente aquela regiãozinha ali foi tamponada com sucesso pelo tempo. E Uhum, aí um dreno tira a coleção, acabou, tá resolvido. Eu acho que é a mesma coisa mais ou menos, né? Mas assim, dá pra gente fazer uma comparação com um paciente extremamente grave. Que aí, num paciente extremamente grave, quanto menos, mais nesse primeiro momento, e aí avalia depois. Então, eu acho que sim, é válida a vídeo com uma drenagem. Às vezes não dá para identificar o ponto mesmo de vazamento, então drena ali próximo da região, considerando o hint aí um ou dois, né? uhum. Que aí a 3 acaba que não tem muito como garantir, né? A 3 e a 4 você vai ter uma peritonite difusa, colocar um dreno onde, né? Então, Se... a minha dúvida é na 3, se... Nossa, eu acho mais difícil. Aí é mais Geralmente está difícil. desbloqueado já, né? É Porque isso. se você, por exemplo, na 3 você vai lá ter uma peritonite difusa, você faz a vídeo, você consegue lavar a cavidade e, de alguma maneira, ser conservadora com relação ao cólon e deixar só a drenagem local. Hum. E essa dúvida que eu tenho, eu até fui atrás da literatura, né? Mas a literatura está distante lá de Itapecerica da Serra, por exemplo, então a gente quer resolver o problema, né? Assim, não tem evidência para essa conduta, mas é aquela coisa de quem tá lá em Tapicerica da Serra que vai Ou em fazer. Itapevi, né? Ou É. Itapevi. O frango, Exato. Ou o O frango. Fran, Capiva. porque o que a gente quer, na verdade, é tentar evitar o máximo o Hartmann, né? Porque o que a Sim, gente vê, o problema depois, saiu do Hartmann e tal, o problema depois são as reconstruções, né, Pri? A gente vê lá, sim. né? E muitos nem reconstrói, né? Fica com É, raiva sempre. Exato. fica ali, não tem jeito. É, o risco da reconstrução, eu sempre falo isso, principalmente nessa aula, porque é o mais prático a se fazer, é o que vem na cabeça, tipo, não, claro que é um Hartmann e ponto final. E aí, quem faz o Hartmann normalmente não é quem reavalia o paciente para reconstruir. Exatamente. Exato, exatamente. Então, é muito fácil você fazer um Hartmann e, depois alguém resolve, É. É, depois alguém vê. Ou E alguém vai se ser a Priscila, e aí é bom. é. não, Manda para Priscila. então, se esse paciente que fez, o cirurgião que fez o Hartmann fosse o que fosse receber o paciente depois, certamente ele pensaria duas vezes antes de fazer o Hartmann, porque é uma cirurgia extremamente arriscada e é uma cirurgia que pode não dar certo, ponto. Você pode entrar na barriga e não conseguir reconstruir. Simples Exato. assim. Então, assim, é mais frustrante ainda, né? Você chegar, passar horas mexendo, revirando, mexe para lá, mexe para cá, tudo aderido, e não consegue. Ponto. E para um cirurgião isso é muito pesado, né? Você abrir uma barriga e dizer, putz, não consegui. E terminar a cirurgia do jeito que começou. Ainda mais por doença benigna, né? Você olha ali, não é Exato. tumor nem nada, você fala, pô, não consegui fazer nada. E a gente já teve casos lá, sim. Já, com certeza. Então, assim, isso é para quem fez o Hartmann, que não está nem sabendo desse final trágico, é muito mais fácil. Então, pensar em outras possibilidades, com certeza, é sempre válido. E é isso, principalmente no paciente muito grave. É esse paciente muito grave, que você está lá e você está vendo que ele não vai aguentar uma retocircunferectomia, nem uma retocircunferectomia Hartmann, porque ele está muito grave, mas você precisa fazer alguma coisa, é isso, a gente faz. Mas quando você vai procurar a evidência lá, não tem evidência É. para essas medidas, assim. Vamos criar, Terção, as evidências. Exato. Tem que ser multicêntrico, com certeza, né? Vamos lá. Sim. Vamos criar. Bora, pessoal.
Vamos aproveitar, ninguém tem dúvida? É importante que isso seja dominado por todos, porque é um ponto muito comum para a gente, né? Muito comum, né? Principalmente aquelas grau um onde você ó, tem uma evolução geral mais tranquila, mas grau 2 pode gerar muita dúvida, né? E grau 3 as situações mais 3 e 4 situações críticas, né? A gente tem que estar confortável para lidar com esse doente. Porque esse doente vai chegar, não é Hum, surpresa. O doente vai chegar. E a gente tem que Vai. estar preparado, porque se for uma surpresa para a gente, tem alguma coisa com problemas, né? Então a gente precisa que vocês estejam conformados com segurança para lidar em situações como essa. Sim, saber identificar e definir da forma mais adequada e mais pontual, né? Assim, Sim. sem muita firula, sem dúvida de fato, né? Tem que saber Uhum. identificar muito bem esse paciente logo de cara, porque é um paciente extremamente grave. E eu ainda coloco um pouquinho aí mais de atenção ainda para os pacientes RINT 1 e 2. Porque é isso, os 3 e 4 eles vão chegar assim, na cara, Fácil de né? saber. Mas o 1 e 2 é aquele que É você o dia a olha, dia, né? exato. Aí você olha, acha que tá indo tudo bem e tal, daqui a pouco assim viram 3 e 4 na sua cara. Então, eu tive um exatamente assim que ficou bem marcado na época da residência de coloprocto. Então, a gente passou a visita de manhã, ele estava bem. A gente passou depois de meia hora com o chefe, o paciente estava mal. E aí você fala, putz, mas meia hora o paciente estava bem. Ele te Sempre, estampou e meia sempre hora, piora com o acabou, chefe. ponto. Sempre Exatamente, piora. sempre na frente do chefe. Sempre na frente do chefe. E aí ele destampou em meia hora e foi dali que centro cirúrgico. Então, assim, é aquele paciente que está bem, mas fica de olho. Fica de olho porque a qualquer momento pode não estar mais. Então, ter essa segurança e essa ressalva com esses pacientes também é muito importante. Muito bom. Alguém mais, pessoal? Ô, Pri, então vou fazer a última pergunta, porque eu vim para a aula para fazer esta pergunta para você. Eu sei Vamos que lá. você respondeu ali, e é uma dúvida mesmo que eu tenho, porque a gente veio daquela época, era assim, o cara teve 2 crises de diverticulite por ano, ele precisa operar. E aí você já disse ali de cara que isso não existe mais. Não se opera mais eletiva, tirando aquele imunossuprimido que você falou ali, o cara aqui da cidade que tem acesso e tal, não se opera com 3, 4, 5 crises aí no ano? Hum, não está mais escrito que tem que operar. Você sabe que era uma dúvida que eu tinha mesmo, porque a gente pega no consultório, né? O doente às vezes nem vem aqui, olha, eu já tive 3 crises aqui, encaminharam para o cirurgião. Porque a cirurgia é mais difícil que neoplasia. Sim, É, Mais sim. enrolada, mais, sim, mesmo eletiva, assim, prepara o doente, tudo, mas o processo inflamatório não é simples essa É, cirurgia. sangra mais, porque aí tá tudo inflamado, dependendo de quanto tempo tem, aí tá tudo aderido também, aí tá preso na bexiga, preso na vagina, preso no delgado, preso no apêndice, tá tudo preso. então, se ele tem crises Ferrou. ali, mas está controlado, tranquilo, vai levando. Pode ser que Vai ele levando. não tenha mais. Pode ser que não tenha mais. O mais importante mesmo é morrer garantir essas mudanças de hábito de vida. Entendi. Porque aí a gente diminui mesmo a chance de ficar acontecendo novamente as crises e a gente consegue reforçar, entre aspas, aquela região que estava mais sensível e que provavelmente estava sendo a região mais recorrente. Mas a questão da história familiar tem que ser levada em consideração, né? História familiar e a extensão da região. Então, se todos os episódios são numa região muito extensa, maior do que 5 centímetros, putz, a chance de ficar realmente ali, ou daquilo evoluir para um quadro crônico, são grandes. E aí você vai acabar precisando operar porque evoluiu para uma fístula ou porque fez uma área de estenose. Entendi. Mas
O doutor puramente. Ricardo pôs até isso aqui no comentário. O doutor Ricardo está com a gente também. Colocou isso mesmo, né? Que a inflamação recorrente leva a quadro de estenose. Aí sim, né? Aí na quadro de Exato, estenose aí não tem jeito, né? exato, exato. Perfeito. É isso. É aquela região ali muito extensa, né? Aquele paciente que tem uma história familiar, que tem um hábito de vida, né? Os hábitos de vida que são favoráveis a ter mais inflamação e mais episódios, ele vai acabar caindo na cirurgia pela cronicidade, e não pelo número, basicamente pelo número de episódios. Perfeito. É isso aí, Pri. Ó, obrigado de coração mesmo. Muito bom, parabéns. Sou grato demais a você por fazer parte da nossa equipe, por estar lá com a gente, lá em Itapevi, naquele projeto que a gente criou de criar a cadeira de proctologia, né? Você que participou ali do início daquela formação, era uma cadeira que não tinha, todo Sim. mundo punha a mão, um monte de complicação, e aí veio você e resolveu o problema para a gente ali, e eu sou grato demais por você estar com a gente esse tempo todo aí. Nossa, e eu pela confiança, né? Eu agradeço demais a confiança e estou super feliz fazendo aquilo ali. É ótimo, aquilo ali é Obrigada, obrigada, sensacional. amor. Eu que agradeço. Tarcião, encerra a reunião para a gente aí. Obrigado, Priscila. Muito bom ter você aqui. Muito boa sua aula. Eu acho que serve para os nossos residentes, alunos e assistentes que estão com a gente. Todo mundo está alinhado com a conduta que a gente tem que desenvolver nos nossos serviços. Muito bom, muito obrigado. Obrigado pela aula, obrigado a todos. Boa noite e partiu Petco Park. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Até amanhã. Boa noite, Boa gente. noite, Pri. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.